eu quero lhes dizer aqui com base, vamos pegar o livro do Alexandre de Moraes. Primeiro aqui, a Constituição do Brasil interpretada. Ele pode ter interpretado aqui nesse livro. Porque lá no STF, o que ele faz com a Constituição? Ele impetrepa. Aqui a Constituição interpretada, no despacho dele é a Constituição impetrepada. Já impetrepou na sua vida? Hein? Como é que está o seu estado de impetrepação? Porque nós estamos sendo impetrepados pelo STF. Agora vamos ver o que o Alexandre de Moraes fala aqui? Vamos! Vamos abrir aqui, ó. Esta é a 9ª edição. Para quem não sabe, desta... Não vale para nada. Só gasta dinheiro. Vamos abrir aqui na página 1092. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ele vai comentar o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. O artigo 60 da Constituição, senhores, eu estou cansado, cansa ser brasileiro. E ainda mais cansa você ter estudado uma vida inteira para ver que você não serve para nada que você estudou. É triste, é triste. Artigo 60 ele fala, né, das emendas à Constituição. Aí no parágrafo 4º, a Constituição diz assim, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa, o voto direto, secreto, universal, a priori, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Que engraçado! O poder constituinte não pode afetar os direitos e garantias individuais, mas ele pode. Ele pode. Ainda ele fala aqui, ó. Lembremos-nos, ó, isso aqui é o Alexandre de Moraes falando no livro aqui, ó. Lembremos-nos ainda de que a grande novidade do referido artigo 60 está na inclusão entre as limitações ao poder de reforma da Constituição dos direitos inerentes ao exercício da democracia representativa e dos direitos e garantias individuais que, por não se encontrarem restritos ao rol do artigo 5º, resguardam um conjunto mais amplo de direitos constitucionais de caráter individual dispersos no texto da Carta Magna. Chupa essa magna! Analisando a questão das chamadas cláusulas pétreas e a possibilidade de controle de constitucionalidade das emendas constitucionais, Gilmar Ferreira Mendes aponta que tais cláusulas de garantia traduzem, prestem atenção, em verdade, um esforço do Constituinte para assegurar a integridade da Constituição, obstando a que eventuais reformas provoquem a destruição, o enfraquecimento ou impliquem profunda mudança de identidade, pois a Constituição contribui para a continuidade da ordem jurídica fundamental, à medida que impede a efetivação do término do Estado Democrático de Direito sob a forma da legalidade, evitando que o Constituinte derivado suspenda ou mesmo suprima a própria Constituição. Então, o poder constituinte não pode suspender, mas ele pode. Por quê? Porque ele é o nosso Salazar. Ele é o nosso ditador. Uai! Nem o poder constituinte, que pode reformar a Constituição, pode suspender. Ele pode. Então, ó, tá aqui, ó, a página 1092 do livro do Alexandre de Moraes, ó. Tá revogada esta merda. Agora vamos outra página aqui. Outra página. Agora vamos ver a liberdade de expressão aqui, ó. Ele comenta o artigo 220. No artigo 220, ele fala da manifestação do pensamento, a criação, expressão, informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado ou disposto nessa Constituição. Outro papel para passar bosta na bunda aqui.
Aqui, ó. A garantia constitucional de liberdade de comunicação social, previsto no artigo 220, é verdadeiro corolário da norma prevista no artigo 5º, inciso 9º, nós vamos ler aqui, que consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, pretende proteger o meio pelo qual o direito individual constitucionalmente garantido será difundido, etc, etc. Você vê que pode enfiar no rabo isso aqui, porque não tem serventia nenhuma. Nenhuma. E ele ainda fala, olha, observando que a Constituição proíbe, ó, a Constituição proíbe a edição de lei que contenha dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, cadê o meu lenço? A qualquer meio de informação jornalística, toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, a exigência... Aí vai, você vê, ó, tudo que ele fala aqui ele não faz. Tudo que ele fala aqui não faz. Não compra esse livro aqui, ó. Outra página para jogar fora aqui, que está revogado. Está revogado. Agora vamos lá. Depois aqui, ó. Depois vocês pegam essas páginas aqui, que está tudo revogado, tá? Revogou. Revogou, estou tirando aqui da Constituição do Alexandre. Aqui. Aí ele fala aqui, ó, artigo 5º, inciso 9º. Cadê? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, tendo a restrição à livre manifestação do pensamento, sua finalidade antidemocrática. Aqui, ó. Aqui o Alexandre de Moraes falando que ele é antidemocrático. É ele mesmo. O Alexandre de Moraes está implorando para o Congresso para ser empichado. Basta você ler esse livro aqui, ele está falando assim, Congresso me empicha, me empicha. Congresso me empicha, não é outra coisa. Me empicha, me empicha. Eu estou cometendo crime contra a democracia. Mas o Congresso não faz nada. Ele está aqui, ó. O texto constitucional repele frontalmente a possibilidade de censura prévia e pititi patatá. Aí ele fala isso. Olha, você faz um favor para mim também, ó. Deixa aí para depois, se eu precisar fazer uma petição para o STF, falar, ó, que ele estava coisando coisa. Mas vamos aqui, ó. Aí o curso de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, estou aqui, ó, na 39ª edição. 39ª edição. Vamos para a página. Isso aqui eu achei o maior barato, pessoal. Achei o maior barato isso aqui. Ele fala aqui, ó. Na página 75 em diante, o que o Alexandre de Moraes fala? Ele fala que a liberdade de expressão, de manifestação de pensamento não pode sofrer nenhum tipo de limitação prévia no tocante à censura de natureza política, ideológica e artística. Contudo, é possível a lei ordinária, não a regulamentação do TSE. Regulamentação do TSE não é lei ordinária. Então ele fala que é possível a lei ordinária, a regulamentação de diversões e espetáculos classificados por faixa etária. E não é nem a questão da informação, ele está falando dos espetáculos aqui. Aí ele fala o seguinte, que isso aqui, ó. Esse aí aqui, ó. Em defesa da liberdade de imprensa e da livre manifestação do pensamento, na página 76. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade concentrada pela via de arguição de descumprimento de preceito fundamental da lei de imprensa, afirmando que o texto constitucional veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento. Ó, viu? Em qualquer meio de comunicação. O STF também declarou inconstitucionais dispositivos legais que cerceavam preventivamente a liberdade de expressão humorística e a liberdade de opinião de veículos de comunicação durante o período eleitoral, destacando que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governos. Aí o que a gente vê aqui? Também tá. Eu nem vou ler, mas porque eu... Ó, você pega isso aqui também. Tô ficando maluco isso aqui. Aí, meus senhores, para eu finalizar a ilegalidade disso aqui, essa análise complexa e completa
Eu acho que está completa. Eu acho que está melhor do que ler o livro do Alexandre de Moraes. Nossa, que calor que dá comentar isso aqui. Calor mesmo. Eu quero ler para vocês a LGPD. Não, antes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque o Brasil viola também. O preâmbulo, ó. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros que ultrajam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, dentre tantas outras, é a mais alta inspiração do ser humano, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Portanto, vejam que essas palavras, quanto o senhor ministro Alexandre de Moraes, é um ato de rebelião contra a tirania e a opressão que existe nesse país. Considerando que os países membros, inclusive o Brasil, comprometem-se com o respeito universal desses direitos. Aí a gente vê aqui no artigo 2, todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, inclusive por motivos políticos. Não será também feita nenhuma distinção na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, e segurança pessoal engloba a segurança jurídica. Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Agora, quando é um ministro do Supremo e também presidente do TSE a violar um direito fundamental, nós vamos recorrer ao quem? Ao Chapolin Colorado? Pois é. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Ser exilado, hoje em dia, compreende o fato de ser banido da rede social, que é você ser exilado da praça pública digital. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, coisa que o Alexandre de Moraes contamina tanto o TSE e o STF para serem chamados de tribunais competentes e imparciais. O artigo 11 diz que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. E por isso ele não pode ser banido de redes sociais. Eu estou lendo aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Todo ser humano, artigo 28, tem o direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. E nenhuma disposição da presente declaração pode ser usada em prejuízo dos artigos da presente declaração. Diz o artigo 30. Diz o artigo 30. Se a gente vai para o Código de Processo Penal, ele diz que a parte envolvida numa acusação criminal tem que ser intimada. Ela não pode ficar a esmo quando o juiz vai lá, pede para tirar, bloquear, banir a conta dela de uma rede social. Ela não pode ficar sem saber por quê.